Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Super bem, animados aí com esse nosso tema, né? Como preparar um sermão, né? As partes de prepararmos um sermão. Se sim, dê um joinha aí, né? Eu tão acostumado com o Zoom na sala de aula, gente, olha só. Eu sou pastor do Colégio Adventista Paranaguá. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Maurício. E olha só a situação, né? O costume com o Zoom faz com que eu peça um joinha assim. Mas fique tranquilo, você estará vendo esse vídeo no YouTube, então também dá para você colocar o seu joinha, tá certo? Como um like aí de gostei. E vamos lá então, gente, descrever um pouco de como é montar um sermão, porque afinal de contas eu tô aqui para te ajudar a montar um sermão. Então, pera aí, pastor, então você vai hoje me ensinar algumas partes, algumas ferramentas que eu posso ter na hora que eu estiver lá em público e as pessoas me olhando e eu pensando, e agora? Né? Que farei? Como eu saio dessa? É justamente para isso que eu tô aqui hoje, para te ajudar a você montar o seu sermão. E para isso, gente, vou precisar da ajuda de vocês. Vou precisar que você preste atenção, que você faça algumas anotações. E é claro, se você quiser depois reassistir a esse conteúdo, estará aí no YouTube para você poder rever e ver de novo e compartilhar se você quiser, né? E depois guardar também, baixar esse conteúdo, deixar salvo aí no seu computador, no seu, enfim, tablet, aonde você quiser, tá certo? Mas o que importa é o nosso objetivo. O nosso objetivo é fazer com que você entenda que não é um bicho de sete cabeças, certo? Pregar não é um bicho de sete cabeças, é algo que todo mundo pode fazer. E para isso, então, vamos aqui mostrar as partes de um sermão para você, gente. Vamos lá. Partes de um sermão. Como tudo na vida, nós precisamos ter um bom começo. Vocês não concordam? A gente precisa ter um bom começo. Né? Tudo o que é bom teve um bom começo, normalmente. É porque se o começo já é ruim, as pessoas começam a pensar assim, bom, se já começou difícil, isso aí não vai prestar. Né? E daí você é descredibilizado justamente no início. Né? As pessoas ainda nem tiveram tempo de ouvir você falar e já estão te julgando desde as primeiras palavras que saíram da sua boca. Nossa, pastor, você assustou a gente desse jeito. Não, gente, eu queria conscientizar você de que o início do seu sermão, a introdução dele, é uma parte importante. Por que é uma parte importante? Porque se você começa colocando o pé na jaca, ou seja, se você começa o seu sermão com uma história entediante ou com uma explicação super longa, o que vai acontecer? As pessoas vão olhar e vão falar, nossa, que negócio chato. Ih, já vi tudo, vai ser chato. Por quê? Porque o ser humano tende a criar um pré-conceito das coisas, ou seja, ele cria uma concepção numa velocidade muito rápida. E é por isso que a sua introdução deve ser boa. Você deve lutar para que o começo do seu sermão seja um começo bom, para que as pessoas olhem e falem, poxa vida, eu quero ouvir mais sobre o que esse rapaz tem a dizer, o que essa menina tem a dizer. Porque olha só essa introdução que bacana, chamou a minha atenção. É o que as pessoas precisam, que você chame a atenção delas. E há alguns meios de você conseguir isso. Então, para isso estamos aqui, não é mesmo? Olha só, o seu objetivo então é conquistar a atenção de seus ouvintes. Coloquei isso ali em azul para você, embaixo do tópico introdução. Então, perceba, a sua introdução do seu sermão tem que chamar a atenção de alguém, do seu público. Se o seu público é pregar para crianças, você tem que colocar o seu sermão de um jeito que uma criança comece a escutar o que você está dizendo e fale, olha, eu quero escutar mais o que esse tio tem para me dizer, certo? Se o seu público são pessoas que moram numa região carente da cidade, vamos supor, você tem que começar o seu sermão dizendo algo que é de interesse deles, chamando atenção para você. Se o seu público é um público mais idoso, ou de elite, vamos supor, dependendo do contexto do seu público, vai mudar a forma como você tem que apresentar o seu sermão. O início do seu sermão vai ser mudado conforme o público que você tem, porque o seu objetivo é chamar a atenção do seu público no começo. Então, pense aí, você vai ter que usar, né, o seu cérebro, os botõezinhos aqui, ó, que vão aí fazer com que você tenha uma boa ideia
para que na sua introdução você consiga chamar a atenção do seu público-alvo, ou seja, daqueles para quem você quer pregar, para quem você quer atingir com a sua mensagem. Fechou? Então, até então, tudo ok, né? Então, vamos aqui, ó. É aqui, gente, que o seu público ele vai decidir se eles vão continuar ou não te ouvindo. Então, é por isso que é importante você colocar, tá? E algumas dicas, tá? Isso daqui não é... Deixa eu dizer uma coisa antes para vocês, tá certo? Não é porque eu sou pastor, porque eu me formei em teologia, que eu tenho uma mágica aqui para te passar e falar assim, tá aqui, filho, isso aqui é uma receita mágica, faça tudo o que a minha receita disse e você será bem-aventurado para sempre em toda a sua vida. Não é assim, tá certo? Você vai, claro, escutar o que eu tenho a dizer sobre as partes de um sermão aqui, isso vai agregar conhecimento para quando você for montar o seu sermão. Mas cada pessoa tem o seu próprio jeito. Tá certo? Só que, claro, essas informações que eu estou te passando aqui são extremamente importantes para dar certo, para funcionar. Tá certo? Não é um pacote de receita fechado que eu estou te prometendo que se você, por exemplo, começar o seu sermão com histórias, vai dar certo. Por quê? São aqui algumas dicas. Por que eu não posso prometer que se você fizer X vai dar Y? Porque às vezes você é uma pessoa que não é boa de contar história. E aí eu tô aqui te dando uma dica, ó, comece seu sermão com uma história e você não é um bom contador de histórias, ou você não quer se tornar um bom contador de histórias, então você pensa, poxa, acho que essa não é uma boa opção para eu começar. Então sinta-se livre a isso, tá certo? Porque você tem dons, tem talentos, tem habilidades que você tem e outras que você vai adquirir ao decorrer da sua vida. Portanto, galerinha, você vai escolher uma destas, tá certo? Não precisa ser exatamente a que eu te indicar aqui. Você tem que escolher uma situação que chame a atenção do seu público. Então, estou te dando alguns conselhos apenas. Pode ser uma história, pode ser um quebra-gelo. Tem gente que é boa de quebra-gelo, eu sou péssimo. Nossa, eu não sou bom assim, de começar com quebra-gelo. Mas tem gente que é ótimo. Tem gente que chega e conta uma coisinha ali engraçada e as pessoas começam a rir e já se simpatizam com aquela pessoa. E aí quando vão escutar o que aquela pessoa tem a dizer, pensam, poxa, esse rapaz é legal. Eu quero ouvir o que essa pessoa tem a dizer para a minha vida. Tá vendo? Então tem gente que é bom nisso. Tem um jeito de você começar também, que é você falando sobre situações que acontecem no dia a dia. Isso aqui já é mais a minha cara. Então, eu uso bem mais do que quebra-gelos e histórias, por exemplo, situações do cotidiano, porque esse é o meu jeito, mas você vai encontrar o seu jeito. Tá certo? Então, situações do cotidiano você pode usar, ou seja, exemplos que acontecem no dia a dia das pessoas, porque faz o seu público se identificar com você. Falar, poxa, é verdade, isso acontece na minha vida também. Ah, que legal, que bacana. Quero ouvir mais o que essa pessoa tem a dizer. É esse o seu foco, entendeu? Uma outra situação, despertando curiosidade. Tipo assim, ó, você contou uma coisa lá que a pessoa falou assim, nossa, o que mais vem a seguir? O que ele vai falar agora? O que ele vai me dizer daqui a 5 minutos? Então você despertou a curiosidade, a pessoa fica curiosa, fala assim, quero ouvir mais o que essa pessoa tem a dizer. Porque agora ela me deixou curioso. Então às vezes você joga alguns dados ali, entendeu? Que você pegou, que a pessoa ouve aqueles dados e fala assim, rapaz, não sabia disso aí não, que curioso, o que mais que vem a seguir? Então você tem que aguçar e conquistar a atenção do seu público-alvo, certo? E agora, o que não fazer na sua introdução do seu sermão? Por favor, preste muita atenção nesse momento. Tá certo? Começar dando desculpas. Não comece dando desculpas, meu amigo. Tipo assim, ó. Cheguei para pregar. Nossa, irmãos, então é uma grande bênção e satisfação estar aqui entre vocês. Mas eu só queria dizer que eu passei uma noite bem difícil. Eu estou me curando de uma doença. E aí que, assim, irmãos, eu gostaria de ter preparado algo melhor para vocês. Mas o que eu consegui, eu acho que vai ser suficiente para hoje. Então, assim, a pessoa já começa o sermão dela dando desculpas, dando ali motivos para ela não pregar bem. Né? Tipo assim, então, gente, vocês sabem que é a minha primeira vez pregando, né? E aí que assim, não esperem tanto, né? Ou seja, a pessoa já começou o discurso dela dando uma desculpa. Não começa assim, porque a pessoa vai ouvir uma desculpa logo de início e ela vai falar, nossa,
Por que colocaram essa pessoa aí? Né? Tipo assim, você vai tirar a atenção do seu público quando você dá uma desculpa bem no começo. Não faça isso. Ler alguma informação muito longa. Tem gente que gosta de começar, coloca aquele textão de Ellen White. Nada contra, a gente tem que usar Ellen White nos nossos sermões. Mas tem gente que coloca aquele textão. Sabe aquele textão que enche o slide inteiro? E a pessoa vai ler, até a letra fica minúscula. E a pessoa fica assim, minha nossa, e agora? Nem estou enxergando o que o rapaz está lendo. Será que o pregador está enxergando o que ele colocou no slide? Sabe que essas informações mega imensas? E aí você lê, pronto, você acabou de fazer o começo do seu sermão se tornar entediante. E quando algo é entediante, meu amigo, você perde o seu público. Seu público, ó, vaza. Então não faça isso. Não fale sobre o assunto polêmico. Por quê? Porque é polêmico. Não traz coisa polêmica para o seu sermão. Vamos supor, a gente está vendo o contexto de pandemia. E você vai lá falar o que é certo e o que é errado fazer no contexto da pandemia. Aí vai ter o irmão que acredita igualzinho você e vai ter o que acredita diferente de você. E aí? Você já conseguiu começar o sermão causando divisão no seu público. Vai ter um público do seu lado e vai ter um público contra você. E isso não é o que nós queremos. Outra situação aqui, gente. A introdução agora, página virada. Entendeu como é que faz? Se ainda não, assiste de novo. E a melhor dica que eu tenho para você, faça e refaça, e faça de novo, e faça amanhã, e faça semana que vem, e faça mês que vem, e faça ano que vem, e continue fazendo. Ou seja, para aprender a pregar, é preciso prática. Você tem que praticar toda oportunidade que tiver, fala assim, me põe para pregar? Deixa eu pregar. Eu quero treinar. É treinando que as coisas ficam boas. Então, se você falou assim, pastor, eu entendi teoricamente o que você quis dizer. Vá para a prática. Pega esse conhecimento teórico e tenta aplicá-lo na prática. E tenta de novo. E quanto mais tentar, melhor você vai ficar. Desenvolvimento / argumentação. Passo 2. Você já tem a introdução do seu sermão lá, ó, no papelzinho. Você já colocou tudo que você quer falar no começo do seu sermão. Agora você vai montar o que você vai falar no desenvolvimento, ou seja, ao longo do seu sermão. O que você vai abordar, quais assuntos principais. E para isso você tem que montar um esqueleto. Você tem que colocar ali, ó, as colunas base do seu sermão, ou seja, os assuntos principais que mais você quer dar ênfase naquele sermão, naquela pregação. Então, quero falar sobre o amor, porque eu vejo que o amor de muitos está se esfriando. Então, o tema do meu sermão é o amor. É como Jesus amava as pessoas, é como Deus nos ama, é o que Deus espera de nós, que nós também amemos as pessoas. Então, esse é o assunto principal, essa é a coluna do meu sermão. Então, no esqueleto do meu sermão, vai ter que ter assuntos sobre isso. Vai ter que ter textos da Bíblia que falem sobre isso. Vai ter que ter versículos que me ajudem a embasar essa ideia, certo? Porque todo discurso ele precisa de uma base de ideias principais. Assim como um corpo não se mantém de pé sem uma coluna vertebral, como você pode bem ver na imagem, uma coluna vertebral, coloquei de propósito para você. Pense, se a pessoa ela tem a coluna dela quebrada, o que acontece? Ela não se sustenta, certo? Então ela não consegue. Sem a coluna vertebral, irmão, a pessoa não fica de pé. Ela vai ser, talvez, aí fadada, talvez a precisar de uma cadeira de rodas por toda a vida, certo? Porque ela não se mantém mais de pé. Da mesma forma com a coluna vertebral, também os tópicos do seu sermão, dos assuntos principais, precisam ser o que vai deixar o teu sermão em pé. Do mesmo modo, então vou ler o que eu escrevi ali. Do mesmo modo, o seu sermão não se sustenta sem essas ideias base, entendeu? Então você precisa ter ideias-chave, ideias base, ideias das quais é nelas que você vai construir tudo que você quer falar. O desenvolvimento do seu sermão. Porque sem elas, o que você quer transmitir não vai funcionar. Então, dicas. Pegue o assunto que você quer tratar e nesse assunto, meu querido, minha querida, você vai fazer divisões. Vamos supor aqui, ó, que você está lendo Marcos, capítulo 5, tá certo? E você viu ali que tem um assunto ali dentro daquele texto. Então vamos supor que o assunto que você quer tratar ali, ó, o homem necessita de Cristo. Esse é o assunto que você quer tratar. Então essa é uma divisão, certo? Dentro dessa divisão de assunto, de tópico, de base,
né? Ou seja, de assunto base para o seu sermão, você vai colocar subtópicos. Então, você quer falar sobre o homem necessitando de Cristo, você vai colocar agora subtópicos. Ou seja, o homem ele está na ação do mal, sob a ação do mal, por isso, ou seja, ele está separado de Deus, e por isso que ele precisa de Cristo. Ele se encontra numa situação em que nenhum homem o pode salvar, ou seja, por isso ele precisa de Cristo, porque ele mesmo não pode salvar e ninguém além de Cristo pode salvá-lo. E o ser humano, por si só, vai de mal a pior. São subtópicos que você conseguiu elaborar através de um tópico principal. Então, é isso que você tem que fazer para criar o seu desenvolvimento. Você tem que pegar o assunto que você quer pregar sobre ele e falar, bom, deixa eu criar dentro desse assunto os tópicos principais, ou seja, os tópicos base, as colunas do meu sermão. Aí você vai lá e coloca o tópico principal, outro tópico, três tópicos, vamos supor, que você colocou. Dentro desses 3 tópicos, você vai colocar subtópicos, entendeu? Então, você tem 3 tópicos principais e em cada um deles são vários subtópicos, igual você viu no exemplo aí. Ó. E a partir desses subtópicos, você vai colocando textos da Bíblia, entende? Que vão reforçar essa ideia, que vão dar embasamento bíblico sobre essa ideia. Ou seja, não é você que está falando, mas é a Bíblia que está falando. A esse tipo de sermão a gente chama de sermão temático. Eu vou te explicar um pouquinho agora o que significa isso. Claro que tem sermões que dá para ser feito de uma maneira um pouco diferente, e eu vou te explicar agora. Por que que você tem que escolher o tipo de sermão para você montar o seu esboço? O que eu estava te ensinando agora há pouco era montar o seu esboço, que é o desenvolvimento do seu sermão. Ou seja, o que você quer falar durante a sua pregação, certo? Mas é importante você escolher o tema do seu sermão, ou seja, que tipo de... Tema não, perdão, o tipo do seu sermão. Que tipo de sermão eu quero? Eu quero um sermão que ele é temático ou que é expositivo? Esses são os 2 sermões mais pregados que tem. Tem mais um outro lá, mas ele é muito pouco usado. Então, eu vou te explicar sobre esses 2, porque são os 2 mais fáceis que tem. Tipos mais comuns de se pregar. São tipos, são modos de jeitos de você pregar. Vou simplificar para você, tá bom? O que é o temático? O próprio nome diz. Você vai pregar por tema. Então, eu quero falar sobre a origem do universo. Por isso que eu coloquei aqui para você, ó, um planetinha, tá vendo? Eu quero pregar sobre a criação. Ou seja, o seu tema do seu sermão é a criação. Ok, esse é o tópico principal. Agora, dentro do tema criação, o que eu quero falar? Aí você vai colocar tópicos. Eu quero falar que Deus é o Criador. Eu quero também que seja um dos temas principais do meu sermão, que os dias da criação são literais. Aí você vai colocar lá. Eu quero colocar como um dos temas principais do meu sermão, de que a criação mostra em si as obras de Deus, ou seja, o firmamento, né, revela as obras de Deus. A própria criação em si, a natureza em si, mostra a Deus. Ok, são temas principais. Agora, dentro de cada um desses temas, você vai colocar subtemas. Os subtópicos, perdão. Entenderam? Vocês vão colocar agora subtópicos dentro de cada tópico. Ok. Então, eu quero falar que a criação, né, que é o último tópico que a gente colocou, a criação, ela revela a Deus. Então, que textos da Bíblia que eu posso usar para explicar melhor isso? Aí você vai criando subtópicos dentro desse tópico. Que está tudo dentro do seu tema geral, que é o quê? Você falar sobre criação. Entenderam agora? Então, isso é um sermão temático. Você está pregando sobre temas específicos. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu quero pregar sobre a morte. Então, você vai procurar diversos textos na Bíblia toda que falem sobre a morte. E aí você vai criar tópicos e subtópicos. Ok? Tá? Para não ficar redundante, vamos então passar para o outro tipo de pregação, que é o expositivo. Expositivo é o quê? Você vai pegar o texto, você vai ler o contexto dele, você vai pregar o que o contexto e o texto estão dizendo. Vamos supor, você quer falar sobre Jesus quando ele diz para os seus discípulos de que eles deveriam servir e não serem servidos. Você quer falar sobre esse tema.
Então você vai entrar ali na Bíblia e você vai achar qual história que foi dentro dos evangelhos em que Jesus falou sobre servir e não ser servido. Nossa função é servir. Ok, agora você vai ler o contexto dessa passagem. Ou seja, todos os versos que estão antes e depois desse verso que mais chamou sua atenção. E ali então você vai pregar, por exemplo, sobre um capítulo específico da Bíblia. Vamos supor que você queira pregar sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte vai estar lá num capítulo específico e dentro desse capítulo você vai ver várias situações, várias cenas que aconteceram naquele contexto, enquanto Jesus estava pregando. Então, dentro desse panorama da Bíblia, você vai poder discorrer, ou seja, você vai quase que narrar uma história. Você vai começar a pegar o texto, pegar aquele capítulo e você vai contar como que é aquele capítulo, mostrando o contexto dele. Por que Jesus fez isso? Por que Jesus falou isso no sermão? Por que Jesus disse que feliz é aquele que chora? Que feliz, que bem-aventurado é o homem, né, que tem paz no seu interior porque ele faz o bem. Vamos supor, né? Estou supondo, tá? Você pode pegar direto do texto ali. Então, você começa a expor o texto. Você vai expondo o texto e explicando o texto. Expondo o texto e explicando o texto. Isso é um sermão expositivo. Então, não precisa ser temático, por exemplo. Qual é a principal diferença dele para o temático? O temático, você vai achar um tema em N lugares da Bíblia. Então, você vai achar, por exemplo, o tema da morte na Bíblia inteira. Então, você vai ter textos, vamos supor, no começo da Bíblia, na metade da Bíblia, alguns textos lá no Novo Testamento, ou seja, em livros diferentes, você vai ter o mesmo assunto. Agora, o sermão expositivo, que você está expondo o texto, explicando o texto, normalmente ele acontece dentro de um só capítulo, ou dentro de alguns capítulos que estão dentro de um contexto. Vamos supor que você está pregando sobre o livro de Reis da Bíblia. E ali você tem N histórias, só que essas histórias estão dentro de um contexto geral. Então você começa contando o contexto, ali ó, verso a verso, explicando esse contexto, para daí você chegar no capítulo que você quer falar com a igreja, e aí você fala, ó, tá vendo, igreja? Agora a gente entende o porquê que nessa situação, né, o profeta fez essa atitude. E aí você vai expondo o texto, explicando o texto, mas para isso você acaba pregando dentro de um lugar apenas da Bíblia, dentro às vezes de um único capítulo, entenderam? Então esse é o expositivo, um pouco diferente do temático, né? Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? E a conclusão, como eu posso chegar numa conclusão, né? A conclusão é o seguinte, ou seja, você já fez a introdução, você já escolheu se você quer pregar sobre um tema ou sobre um contexto da Bíblia, né, um capítulo específico da Bíblia, e expor esse capítulo, e agora você vai começar então a criar os seus tópicos e os seus subtópicos, tá certo? Em ambos os jeitos de pregar, você pode e deve criar os seus tópicos e os seus subtópicos, tanto no jeito de pregar temático, você vai pegar várias coisas em vários livros diferentes, né? O mesmo assunto em vários livros, como o expositivo, você vai poder fazer tópicos também e os subtópicos. É muito importante para você organizar suas ideias na hora de você passar. E a conclusão é onde você tem que fechar suas ideias, é onde tem que fazer sentido para quem está ouvindo. Então, portanto, se na sua conclusão as pessoas não identificarem qual era o propósito da sua mensagem, você falhou. Você vai precisar reformular a parte do desenvolvimento do seu sermão. Ou seja, você vai ter que reformular o que você disse durante o sermão. Porque se no fechamento as pessoas não entenderam nada do que você falou, tá errado, entendeu? Em algum momento você errou ali na parte que você estava explicando a Bíblia, explicando a história, explicando um tema específico da Bíblia. Então, o fechamento, a pessoa ela tem que ter uma dessas duas reações. Na verdade, só existem duas reações de fechamento. A que ela tem que ter é uma delas, que é essa aqui, ó. Ela tem que ouvir tudo que você falou e na sua conclusão ela tem que falar, ah, entendi. Porque se ela falar, tipo, hã? Não entendi aonde ele queria chegar com tudo isso, aí quer dizer que a gente tem que voltar para o desenvolvimento e trabalhar um pouco melhor ele. A nossa conclusão ela tem que apresentar ela pode ser feita de várias formas, tá?
Uma delas é apresentar de modo resumido alguns pontos principais que você falou durante o desenvolvimento do seu sermão. Você pode fechar o seu sermão com uma história que transmite uma lição que é a que você achou mega importante as pessoas levarem essa lição para casa, sabe? Esse conhecimento para casa. Pode ser você listar atitudes. Como assim listar atitudes? Atitudes que a gente deve tomar, que a gente deve aprender a mudar essas atitudes na nossa vida, no nosso cotidiano, e a pedir que as pessoas tomem uma decisão. Normalmente, muitos dos sermões terminam ou com uma história ou com esse tipo de fechamento, ou seja, você mostra para as pessoas o que Deus deseja, através da Bíblia, através de uma história ali num sermão expositivo ou através de um tema que você escolheu, você foi pegando textos ao longo da Bíblia sobre esse tema. Mostrando para a pessoa qual é a vontade de Deus, qual é a luz da Bíblia sobre aquele assunto que você abordou, você agora fala assim, tá vendo, gente? Então a lição mais importante que a gente tirou foram essas. Você vai listar quais são as lições mais importantes. Fala assim, então, gente, a gente precisa mudar as nossas atitudes nisso, naquilo outro, no nosso dia a dia, vocês não concordam? As pessoas vão pensar assim, realmente, eu preciso de mudança na minha vida espiritual, na vida com Deus. Então, quem gostaria de tomar uma decisão nesse dia de hoje? E aí é o que a gente chama de apelo, né? Você está apelando ao coração da pessoa, ela tomar uma decisão na vida dela com Deus. E também dá para terminar um sermão com testemunhos. Ou seja, você às vezes achou uma pessoa que viveu algo muito profundo na vida dela. Vamos supor que você pregou sobre perdão, sobre a temática do perdão. Pegou versos em vários lugares da Bíblia falando sobre perdão. E agora você achou uma pessoa que ela tem uma história de vida incrível, porque ela perdoou uma pessoa da família dela que não merecia perdão, aos olhos humanos. E aí você coloca esse testemunho dessa pessoa bem no finalzinho do seu sermão, conta a história dessa pessoa, ou convida ela para ir lá contar a história dela. E aí você fecha e fala assim, tá vendo, irmãos, como vale a pena, né? A gente perdoar. Olha só a restauração na vida dessa pessoa, que é o testemunho que você levou lá no seu sermão. Então, são 4 aí as dicas, né? Claro, dá para fazer mais coisa na sua conclusão, mas essas são as 4 principais dicas que eu queria trazer para vocês de como você pode terminar o seu sermão. Tá certo, gente? Então, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido. É claro que isso foi apenas uma pincelada do assunto, ou seja, o ideal mesmo é que vocês leiam sobre o assunto. Tem muitos bons livros que falam sobre como pregar de uma maneira simples, né, que exemplificam bastante para vocês. Essa questão do esboço, que eu acho que é a mais complexa do que a introdução e a conclusão, é o esboço, né? É o desenvolvimento, que é o que a gente falou ali. Que você vai ter que escolher que tipo de sermão você vai querer, se é por tema, se é expondo, né, o assunto e fazendo tópicos e subtópicos. Essa é a parte mais difícil justamente porque vai exigir que você pense mais, vai exigir que você coloque os tópicos, que você pense em textos da Bíblia que se encaixam com o que você está pensando e transmitir isso para o seu ouvinte. É a parte que você vai ter que suar mais a camisa, tá certo? Porque é ali que ele tem que entender realmente qual é a mensagem da Bíblia para a vida dele. Porque daí quando você chegar na conclusão, o mais difícil você já fez, que foi trabalhar todo o assunto, desenvolver o assunto, e a pessoa já tem uma boa entendimento do que você quer, no que você quer chegar, aonde você quer chegar quando você chegou na conclusão. Beleza? Eu espero que você tenha entendido, que as coisas tenham dado uma clareada aí, pelo menos, né? E continuem sempre estudando e praticando, galera. Tem que praticar muito, cara. A prática é o que faz você aprender a pregar. Sério mesmo. De tudo que eu falei aqui, isso é a parte teórica. Você sempre vai ter que fazer o seu esboço, você vai com o tempo aprendendo no que você é melhor, se você é melhor contando histórias, se você é melhor falando, expondo a Bíblia, a pregação expositiva, né? Pegar um capítulo ali e expondo esse capítulo, se você é melhor pregando sobre temas, se você é melhor pegando testemunhos de pessoas que viveram por situações N na vida delas, das quais se encaixa com o tema que você está pregando, enfim, você vai descobrir o seu jeito. Mas você tem que praticar,
Você tem que praticar e praticar muito, porque praticando você vai perder o medo, você vai perder a sua insegurança e Deus vai te usar muito. Tenha essa certeza no seu coração. Um forte abraço, se cuidem e até mais, galera. Deus seja com vocês quando vocês pregarem. Não temam, porque vocês não pregam para homens, vocês pregam para Deus. O que vocês fazem não é para outros seres humanos ouvirem e aplaudirem no final, não. O que nós fazemos quando a gente prega é salvar. Toda vez que uma pessoa prega, uma pessoa está salvando, porque uma pessoa está expondo a Bíblia, expondo o que a Bíblia tem a dizer, e toda vez que a Bíblia fala, corações de pessoas são tocados, pessoas são mudadas e transformadas e tomam decisões na vida delas com Deus. Então sempre se lembre disso, você prega porque Deus pediu para que a gente pregue, porque Deus quer mudar a vida de muita gente e Ele vai usar você para isso. Se cuidem, galera!